Vamos lá. Glórias a Deus. Obrigado, meu cooperador. Obrigado a todos que cooperam nessa reunião. Todos os eleitos ministros de Cristo, né? Despenseiros dos mistérios de Deus. O que as heresias nunca ensinam? Primeiro eu vou dizer o que elas ensinam. Muita mentira, muito engano, mentem demais as pessoas, escondem a verdade das pessoas, dizem coisas que Deus nunca disse, prometem coisas que Deus nunca prometeu, e falam em nome de Deus, onde Deus nunca mandou eles falarem. E o que as heresias não ensinam, pastor? O que elas ensinam é que você vai para a igreja e tudo vai encaixar, tudo vai ser bom, você vai ter um casamento perfeito, entendeu, mano? Você casou, né? Teus filhos vão ser tudo anjinho, né, irmão? Com asa. Tua família vai te aceitar, vai todo mundo se converter, vai todo mundo aceitar o que você fala como se fosse o próprio Deus falando através de você. Você não vai ter mais problema com família, com filhos, com a mulher. Com a mulher nunca vai ter um arranca-rabo. Vai sempre ser tudo perfeito. Isso elas ensinam. Dinheiro não vai faltar. Problemas, Deus resolve. Doenças, não tem ninguém doente. Todo mundo está curado, saudável. Isto as heresias ensinam. Mas o que Deus diz? Né? Porque as heresias dizem uma coisa, o que Deus diz? Você já conhece, lá em João 8, 16, 33, diz o quê? Não, você não sabe, vai ter que aprender. João 16, vamos ler. Não diga o que não sabe, senão você vai repetir e as pessoas vão pensar que é isso mesmo, mas não é. João 16, 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito, Jesus falando, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, não é no pastor, nem na tua casa, nem no teu marido, nem na tua esposa, nem com filhos, paz, a paz de Deus em nossas vidas. No mundo passais por aflição, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as heresias não ensinam isto. As heresias nunca vão ensinar para a gente que nós vamos ter agonia, que nós vamos ter sofrimento intenso, às vezes com o marido, às vezes com o filho, às vezes com uma mulher, às vezes com um parente, às vezes com vizinhos, às vezes com o patrão, às vezes com a própria pessoa, com um sofrimento intenso com ela mesma, problemas psicológicos, de identidade, só não sabe o que quer hoje uma coisa, amanhã não quer. Então isso são sofrimento intenso. Quando você vai e toma uma decisão, daqui a pouco a tua decisão voltou atrás, daqui a 2 horas outra decisão. Então isto se chama sofrimento intenso. As heresias não ensinam isto. As heresias não ensinam que você vai ter preocupação, que você vai ter desassossego na tua vida. Quando você recebesse a Cristo na sua vida, nunca mais tu teria sossego na tua carne. É isto que passa com a gente. Quem é que vive isso, irmão? Sem sossego na carne. Não estou dizendo no teu espírito, estou dizendo na tua carne. A gente não tem sossego, a gente só sossega quando nós descansamos em Deus. Quando nós olhamos para a cruz e vemos na cruz o sofrimento de nosso Senhor por nós, aí nós esperamos, isto tudo vai passar. Que Jesus vai voltar.
Então, amados, o que as heresias não ensinam? Ela não ensina que você vai ter aflição. Porque se ensinar que você vai ter aflição, ninguém vem. Você imagina um pastor, uma abençoada Soraya, que vai para a rádio e vai pregar: irmão, se você for para a igreja, você vai ter aflição, você vai ter agonia, você vai ter sofrimento causado por desgosto. Porque antes de Deus na nossa vida, antes de nós termos uma vida saudável, que é a vida da igreja, qualquer coisa estava bom, a gente não se aborrecia com quase nada. Quem é que sabe disso? Tudo a gente aceitava, tudo era normal, tudo era normal. A gente não sofria tanto como a gente sofre hoje, porque hoje você compreende o que é o certo do que é o errado. A gente passa a entender isto, e isto cria em nós uma aflição, mas as heresias não ensinam isto. Elas não ensinam que nós teremos ansiedade, às vezes até angústia na nossa vida. É pecado, não crê em Deus. Irmão, tem muita gente, tem personagem, tem uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo, ele apanhou tanto, que ele ficou deitado, desanimado, pensando em morrer, querendo sumir, e diz a palavra que apareceu um anjo, tocou nele assim: Paulo, tem bom ânimo. Você não tem um anjo que toque em você, mas você tem a palavra de Deus que fala todo dia com você. Você não precisa porque Paulo não tinha a palavra, Paulo era o portador da palavra. Então ele não tinha a palavra para vir para ajudá-lo. A palavra veio para ele e ele trouxe para a gente a palavra. Então quando você pensa no evangelho, na palavra da cruz, na palavra predestinada, você tem que pensar que Jesus falou, vai ter aflições. Diga assim: aflições, angústias, tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Você sabe, há pessoas que têm problemas há anos, que não é que ela não queira, ou ela não queira resolver, tenta até resolver, mas não consegue. Tenta até fugir daquela situação, não fazer mais, mas não. Então são as aflições que nós carregamos, que foi profetizada por Jesus Cristo. Então o Senhor quer dizer o quê? Eu quero dizer que você tem que ter uma coisa que ele falou no final aqui: bom ânimo, porque ele venceu. Bom ânimo, ele falou: tem bom ânimo, porque eu venci. Se você me tem dentro de você, você também vence. Então, quando você pensa numa mensagem verdadeira vinda de Deus, está todo mundo com problemas. O mundo vai demorar muitos anos para voltar a ser o mesmo, amado. Tua cabeça, minha cabeça, nós temos que fazer uma organização muito grande, uma faxina, depois que acabar, pelo menos o diabo parar de ficar berrando aí pelas televisões, né, atormentando, nós vamos ter que fazer uma faxina boa na nossa cabeça. E a única forma de faxinar a nossa cabeça é aquilo que Paulo falou aos Romanos: renovando a vossa mente, renovando o vosso entendimento, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nunca, quem não renovar, nunca vai experimentar. Então o Senhor está assinando embaixo que a vida de um cristão é uma vida de dificuldade. Ó, irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver. O homem mais rico teve dificuldade, o homem mais pobre teve dificuldade. O maior profeta teve dificuldade, o menor profeta na Bíblia teve dificuldade. O maior apóstolo teve dificuldade, o menor apóstolo teve dificuldade. O próprio Cristo teve dificuldade, como quando ele esteve aqui como homem. Ele passou aflições. Diz a história que ele chega numa cidade que dizem que
tinha morrido um amigo dele, ele chegou na cidade, ele diz a história que ele chegou a chorar. Ele não chorou porque o cara estava morto, ele chorou por ver a tristeza nas pessoas que estavam vivas. Ele deve ter pensado, pô, se eu não chegar logo, daqui a pouco Lázaro morreu, já sei que já morreu, daqui a pouco vai morrer Marta, daqui a pouco vai morrer Maria, tudo de angústia. Vai morrer a prima de Maria, então a preocupação dele já foi lá na frente. Porque ele sabia que uma angústia, uma ansiedade, uma situação, um desgosto, mata mais do que o Covid-19, mano. Alguém que te trai, alguém que trai a tua confiança, alguém que você é amigo, confidente, e alguém te trai, isso mata a pessoa que é traído. Cria um bloqueio, cria no coração da ovelha algo que pode criar um câncer. Um problema de insônia, de levar a pessoa à morte. Mas as heresias não ensinam. As heresias é só vitória, jejua que melhora, ora que melhora, e não sei que melhora. Irmãos, Jesus falou que no mundo é aflição. Nós temos que aprender e entender que as aflições, Paulo disse aqui, ó, é uma mensagem longa, ele disse aqui em Romanos capítulo 8, 28, você já sabe o que está escrito. Romanos 8, sabemos que todas as coisas, todas as aflições, todas as agonias, todos os desassossegos, todo desgosto, toda tristeza, toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia que viermos passar, sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Coopera quer dizer, vai me ajudar. Pastor, o que uma agonia vai me ajudar? Vai depender de que tipo de agonia que você está já vivendo. Por exemplo, se alguém está vivendo uma agonia por causa de dívida, a pessoa vai aprender a administrar o cartão de crédito, o cheque pré-datado. A pessoa vai aprender a administrar essas coisas. Então, existem vários tipos de agonias que cada um de nós vivemos. A tua é diferente da minha. A minha é diferente da sua. Talvez, se eu viver a sua, talvez eu não suporte. Se você viver a minha, talvez você não suporte. Mas Deus não dá... Tem um ditado popular que diz, Deus não dá o frio conforme o cobertor. A Bíblia diz, juntamente com a provação, Ele dá o escape. Então, quando vem uma aflição, pode crer, vem também o escape. As aflições são permitidas por Deus e o escape vem de Deus. Então, tanto a aflição que é permitida por Deus e o escape que vem de Deus, tudo está no controle de Deus. Agora, como administrarmos isso e não sofrermos danos? Porque você sabe que conforme vai passando a vida, você sofrendo por aflições, acaba causando danos. Parece que tem alguém fumando aqui dentro da igreja, né? Tem aí? Gente, tem gente fumando aí? Gente, sabemos, é isso aí, ó. Aí a pessoa fuma, aí depois aparece um câncer, que vai aparecer na garganta, no pulmão, vai aparecer, quem fuma vai pegar câncer, hoje já tem um câncer.
Aí depois está plantando, depois chora, agoniado por causa do câncer. Então, mas são coisas que muitas vezes as pessoas elas buscam, elas mesmas plantam e elas mesmas vão ter a colheita dela. Então, voltando lá para Romanos 8, 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, diga, sabemos. Então você já sabe, nós já sabemos. Quando Jesus falou, no mundo aflições, todas as ovelhas de Cristo vivem. As ovelhas vivem em aflições. Todas. Ou está vivendo, ou vai viver, ou viverá, ou está passando. E nós precisamos aprender como nos comportarmos diante das aflições. O que ele falou? Aflições, depois ele falou o quê? O que é, vamos lá, João 16, 33. 16, 33. 16, 33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é essa palavra bom ânimo? É coragem. Bom ânimo é coragem. Alguém me perguntou, minha filha que me perguntou, pai, alguém na igreja que está congregando junto com o senhor esses tempos de pandemia, que está congregando, pegou Covid-19, quem estava congregando? Eu falei, não, quem estava congregando não pegou. Quem pegou, quem não estava congregando. Tem pessoas que pegaram, que não estavam congregando. Então, quem pegou, porque pessoas, o que estava dizendo? Quem tem problema já pré-existentes, tinha que se poupar. Ou seja, pegaria se estivesse congregando ou se não estivesse congregando, por causa da fragilidade do corpo. E essa coragem de que quando vem o nome, é como, pessoal, você está com câncer, você está com um tumor, aí Deus quer estar benigno ou maligno, benigno, né? Aí você fica com medo. Irmãos, Deus está na nossa vida. Entendeu, minha irmã? Deus está na nossa vida. Deus está na nossa vida. Não tem jeito da gente seguir sozinho mais. Não dá para seguir sozinho, porque Ele se meteu dentro da nossa vida. A Bíblia diz que Ele varreu toda a casa e veio viver dentro dela. Pastor, mas essa casa aqui tem problemas pra caramba. Toda casa tem problema, amado. Não é os problemas que vai tirar Deus de dentro da casa. Se Deus fosse ficar numa casa que não tem problema, qual é a casa que Ele ia ficar? Na sua, Roberto? Na minha? Na sua? Na de ninguém, né? Então, quando Ele fala, tem bom ânimo, Ele está falando, excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. Esse bom ânimo, você tem que ter determinação diante de uma situação. Eu estou passando por isso. Tem gente que me procurou, há uns tempos atrás, pastor, estou com uma dívida que eu não consigo pagar, mas já tentei pagar, não consigo, como eu faço? Você trabalha? Trabalho. Você ganha quanto? Tanto. Quanto é a dívida? Tanto. Faça assim. Aí a pessoa foi lá e fez do jeitinho. Terminou, passaram-se 12 meses. Que é igual a um ano. Aí ele me procurou e falou, paguei. Para mim, parecia que não tinha jeito. Sabe? Parecia que não tinha solução. Mas quando ele escutou um conselho de Deus, uma maneira de você organizar a tua vida, tem gente que fala, não tem jeito. Não. O que é bom ânimo? Excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa, de algo que você não consegue resolver. Às vezes você precisa de um bom conselho.
de uma boa estratégia. E a Bíblia, ela é boa para isso. Então, ter bom ânimo é ter força. Tenha força, rapaz. Tenha impulso. Não fique focado. O que matou, estava escutando, a minha esposa até falou, que a doutora, né, falou com ela, mas morreu muita gente, não do Covid-19, morreu muita gente que abandonou os tratamentos de câncer, morreu muita gente que abandonou o tratamento de hemodiálise, morreu muita gente que nunca mais foi verificar a pressão e a pressão subiu, caiu duro. Então morreu muita gente porque as pessoas não saíram de casa, gente que tinha operação marcada não conseguiu fazer a operação, que não estavam operando. Então morreu muita gente por causa disso, por causa dessa covardia que fizeram para mim é um plano para economizar dinheiro do Estado e do município, federal. Para mim está todo mundo junto, que matando aposentados, gente de idade, menos pessoas que recebem, né? Então, se você for puxar a lista das pessoas que foram, 75% que foram pessoas que recebiam dinheiro do governo. Não é o que dava, é o que recebia. Não é o que paga imposto, é o que recebe. Então, isto é terrível, amado. Mas nós vivemos, o Brasil vive isso há anos. Só que a gente não percebia de nada. Nós vivíamos, passavam batido, as coisas passam batido, a gente não percebe nada. Porque a gente está sempre intertido com outras coisas. E quando a gente paramos para perceber o que está acontecendo, plano maligno, plano diabólico, é um plano maligno. São aflições. Você bota um filho na escola, graças a Deus que está acabando com isso, né? E a criança, ela devia estudar matemática, português, né? Rodar peão, soltar pipa, né? Andar de carrinho. As pessoas ficam se hipnotizando atrás de um celular e nas escolas ensinando a ser político, a defender uma bandeira política. Por isso que o nosso país está... Por isso que você vê a nossa juventude hoje, irmão, o Brasil vai ficar muito pior do que já está em relação ao nosso futuro. Nós que temos 50 anos, 45, 50 anos, para cima, nós estamos bem. Geração pior vai ser essa que foram deformadas pelas lideranças que governaram o nosso país. Não sei se você já viu como eram as faculdades, como eles faziam nas faculdades, é só maconha, é só droga. Então isto tudo cria em nós uma aflição. Que você tem um filho, você fica pensando, o que vai ser do meu filho? Será que ele vai seguir as instruções que eu dei ou vai seguir a ideologia que está sendo ensinada nas escolas? Isto tem uma resistência muito grande para cima. Por isso você está vendo, bota ministro, tira ministro, bota ministro, tira ministro. Sabe, não para. Porque é um aperto, é uma agonia, é uma aflição, é uma guerra de poder, uma guerra de conduta. Não quer que o homem seja homem e mulher seja mulher. E tudo isto tem um foco só: envergonhar o Criador. Mas ninguém envergonha o Criador, amados. Deus tem joio e Deus tem trigo nessa terra. Deus tem seus filhos e Deus criou o ímpio para o dia da calamidade. Então, eu estava conversando com a cooperadora, eu dizia para ela, a maravilhosa graça de Deus na nossa vida nos salvou de muita desgraça futura. Porque quando você conhece a graça de Deus, você aceita melhor e você compreende melhor as pessoas, por que elas se comportam assim, por que a verdade não entra, e por que elas continuam seguindo isto, e mais que ela veja a verdade, ouça a verdade, e veja na vida como testemunho, não segue, porque existe trigo e existe joio. Dentro do mesmo ventre, saiu duas sementes. Entendeu, meu? Então, isto nos cria aflições, cria tristeza, nos cria, mas a Bíblia diz que isto tudo são um tempo. Ele diz, coopera. Diga, coopera. Então, Jesus volta,
vamos para lá, vivermos com Ele. Tudo isso vai ser esquecido. Nossa mente vai ser praticamente o sofrimento, não vai ter memória de sofrimento. Por isso que nós temos a vida eterna. Vivemos felizes para sempre. E todos quantos amam a vinda do Senhor, digam amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Todos quantos amam a vinda do Senhor, você que está aí pela rádio, você que está aí pelo Facebook, você que está aí pelas redes sociais, vocês que amam a vinda do Senhor, as aflições, Jesus falou, tem bom ânimo. Ele falou, Jesus falou, Paulo falou, Davi falou, invoquei ao Senhor e Ele me livrou. Paulo falou, tudo coopera. As aflições do tempo presente não se compara, e eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Vamos agora dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor, para a glória de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.